precisa ir lá embaixo e limpar de verdade. Não dá para ser aquela limpeza meia boca, sabe? Literalmente. Você precisa olhar para suas feridas, você precisa olhar para suas dores. E você, eu volto depois, eu faço de novo, ou eu venho... Não é morninho, né? Não é morninho, exatamente. Sei lá, vem paciente, eu tenho um problema sério de enxaqueca. Ok, então vamos olhar para isso. Primeira, segunda sessão, às vezes a gente consegue atender mais rápido, às vezes é um processo mais longo. E aí quando você desiste no meio do caminho, aí você recebe o paciente daqui 2 anos de novo, aí ele vira para você e fala, eu continuo com a enxaqueca. O que você mudou? Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias. Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. Eu sou o Rafael Livramento, sou host aqui do podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma convidada, uma aluna e uma amiga muito querida, Fernanda. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada, Rafa. É uma alegria estar aqui. Você sempre nos inspirando as nossas conquistas, as nossas caminhadas, a nossa jornada, né, como terapeuta na leitura biológica. E é um prazer imenso estar aqui hoje. Que bom, Fê. E eu vou começar com você, como eu começo com todo mundo que vem aqui. Quem é a Fernanda na fila do pão? Nossa, que delícia! A gente já chega realmente, porta, exato. Né? É assim que a gente começa, né? Não tem jeito. A Fernanda na fila do pão, ela realmente é uma Fernanda na fila do pão, porque eu sou uma pessoa que converso com todo mundo, né? Aonde quer que eu esteja, eu sempre vou conversar com alguém. E eu sempre brinco que a minha grande dificuldade, porque vocês sabem que eu adoro viajar, e quando eu viajo e que eu não falo o idioma do local, eu tenho uma grande dificuldade. Para mim é muito difícil. Como é que eu vou falar na fila do pão? Exato, exato. Como que eu vou bater papo? Como eu vou tirar uma dúvida? O que eu vou perguntar? E eu sempre fico ali calada. E aí a Fernanda da fila do pão sai dessa fila. E aí não faz sentido para mim. E eu venho de uma história muito interessante, Rafa, porque a minha família é uma família muito numerosa. A minha avó teve 16 filhos, a avó materna, e a minha avó paterna, 8 filhos. Então, você imagina o tanto de tios que eu tenho, o tanto de primos que eu tenho. Então, é uma família... Era muita gente para falar, né? Exato. Então, eu venho de uma família muito numerosa. A minha avó materna teve 16 filhos e a minha avó paterna, 8 filhos. Mas antes de chegar nela, né? Então, tem os tataravós, os bisavós, os avós, meus pais e eu, né? Eu, meus irmãos, enfim. E a minha família materna, né? Eu sempre fui muito intrigada com isso, eu sempre busquei essas informações, era uma coisa minha desde pequena mesmo, né? E eu queria saber das histórias da minha família. Eu não entendia por que eu tinha esse sobrenome Orsi, porque o meu avô não era Orsi, o meu avô era Orsini de Sá. E quando era maior o sobrenome. Ele era o nome dele é Orsini de Sá, o nosso sobrenome é de Sá. E quando ele saiu da fazenda do meu bisavô, já com 2 filhos, a minha avó ainda praticamente 16, 17 anos no máximo ali, já com 2 filhos, ele resolveu criar a família dele. Então, do Orsini dele, ele tirou o Ni e virou Orsi. Então, ele criou essa família. Então, essa família vem a partir da saída dele da fazenda com 2 filhos, já casado com uma esposa, e ele cria essa família. Sendo que a mãe da minha avó, ela era a Maria Simões, aonde ela faleceu no parto, deixou uma criança, e aí o meu bisavô casou com a Maria Fernandes. Então, meu nome vem daí.
Claro que não foi proposital da minha mãe, a minha mãe sempre gostou do Fernanda. E então tem essa história aí, né, de uma criança que é criada por outra mulher e que ela tem um monte de filhos também, a minha avó está inserida aí, e as histórias que eu sei, que eu consegui buscar, vêm a partir daí, e claro, da família do meu pai também, óbvio, né, a fruta nunca cai longe do pé. O meu bisavô, perdão, chega como Henrico, no Brasil, vindo da Itália, de Pisa, nós somos de lá, e aí ele precisa mudar o nome dele e ele troca o nome dele para Israel. Então você percebe 2 mudanças de nome aí, e essa minha curiosidade, essa minha busca, e como eu estava até conversando com você antes, né, anteriormente, eu comecei a estudar tudo isso desde 1992. Então, assim, você vê que é uma coisa que vinha dentro de mim, e que eu queria entender por que a minha avó chamava, né? Na verdade, seria essa segunda, mas a primeira não pôde criar o filho, a segunda precisou criar o filho da primeira. Exato. E seguir. E por que eu tenho o mesmo nome dela? Então, assim, eu não tenho Maria, mas eu tenho Fernanda. O que ficou da história dela que você Exato. vem ajudar o seu clã a corrigir, né? Exato. E por isso que eu fui buscando, né? Eu fui buscando, fui estudando, E claro, a vida nos convida, né? Quando eu fui trabalhar nos hospitais, toda vez que eu ia para uma entrevista, não, você vai trabalhar, não sei o quê, nananá. Quando eu chegava no dia para trabalhar, olha, infelizmente, você vai ter que trabalhar na UTI. Olha, aí fui para Santa Casa, olha, você vai ter que fazer um estágio. Era fora do combinado, né? A princípio, Totalmente fora do combinado, e eu sempre ia para as UTIs, tanto pediátrica quanto adulto. E no fundo, eu gostava de estar ali. Eu gostava muito de estar, porque era um momento com muito respeito, entre aspas, de calmaria, aonde eu poderia sentar e eu conversava muito com os pacientes. Eu queria entender as histórias dele, por que ele chegou ali, o que aconteceu para ele estar ali. Foi um acidente, foi uma doença, mas o que aconteceu na sua vida? Você é casado, você tem filhos? E eu sempre perguntava tudo isso. Então, acho que isso já faz parte de mim, né? Da minha família, né? Eu trago esse legado. E ali eu podia conversar, entender, dependendo da visita que vinha para aquele paciente, o paciente ficava muito triste, às vezes tinha uma aceleração cardíaca, uma respiração mais ofegante, ou não, uma alegria. E eu ficava observando aqueles movimentos, aquelas emoções que tinham ali. Aquilo me chamava muita atenção, Rafa, mas muito. Aquilo me preenchia. Então eu ficava, acabava o meu turno, eu ficava. Plantão, olha, faltou plantão, quem pode dar? Fernanda pode dar plantão. Porque nos plantões eu poderia me dispor mais ali e ouvir mais, conversar mais, segurar na mão do paciente, olha, estamos aqui, estamos juntos. Eu sempre fiz isso. Legal. Na verdade, eu já fazia sem conhecer as leis biológicas. Qual é a sua profissão de origem, Fê? Só para a galera saber. Eu sou nutricionista. Nutrição, né? Mas olha como ali já estava sendo moldada a terapeuta do futuro, né? Exato. É esse lado seu de troca, da curiosidade, de olhar, porque o que a gente faz é olhar para a história do paciente. Exato. Né? E eu percebi ali que foi muito profundo para mim o tempo que eu fiquei, tanto na Santa Casa, né, aqui de São Paulo, quanto depois recebi o convite para ir para o AC Camargo, o antigo AC Camargo, que hoje é o Hospital do Câncer, uma referência aqui para a gente. E eu senti ali que a alimentação é muito importante, claro, óbvio. Eu depois me especializei também, fui fazer enteral, parenteral, tudo, porque eu estava sempre nas UTIs, né? Mas eu entendia que o alimento da alma era muito mais profundo. E aquilo eu já comecei a estudar. Eu fui buscando e não parei. Até que eu conheci as leis biológicas de um jeito muito interessante, porque você foi a primeira pessoa que me atendeu nas leis biológicas. Olha, sério? Em 2019. Olha só.
E quando você me atendeu nas leis biológicas, eu falei, é isso que eu quero. Porque isso completa tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha visto, encaixava. Sabe quando você tem um quebra-cabeça e aquela peça que você precisa não vem? A leitura veio para mim. E veio assim, eu sou muito grata de conhecer a leitura. Eu fui assistir uma palestra, passei num atendimento porque eu queria entender como fazia aquilo. E eu falei, bom, acho que agora fecha aqui o meu quebra-cabeça. É aqui que eu sigo. E com a leitura eu tenho a oportunidade de reconhecer a minha família, de integrar o Orsi, integrar o Fernanda, integrar o Pardini, que é o meu avô, o meu bisavô que veio da Itália, e o que eles passaram lá atrás, né? Porque ter 16 filhos, a minha avó perdeu 8 filhos, olha a dor dessa mulher, olha a dor silenciosa. Da criança que perdeu a mãe. Exato, exato. E essas crianças que tinham que também lidar com o luto da mãe, da perda dos irmãos. Olha os emaranhados vindo aí à tona, né? E quando eu olho para tudo isso e reconhecendo tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, para que chegasse nos meus pais e que chegasse em mim, é muito profundo, Rafa. Legal. É muito forte. E quando você tem a oportunidade de olhar junto com os pacientes e olhar as dificuldades, as alegrias, as tristezas, as perdas, as conquistas, é muito forte, né? Legal. Vem aquele alimento da alma que eu falei do começo, Pois né? Pois é. Eu acho que eu incluo tudo, né? Exato. E, gente, vocês estão em casa, quando a gente estuda as leis biológicas, a gente estuda o que eu chamo de princípio da não aleatoriedade. O que eu quero dizer? Nada na nossa vida acontece de forma aleatória. Tem sempre um capítulo depois, tem sempre algo mais na história do paciente que a gente pode buscar. Então, por exemplo, imagina que a Fernanda chega no consultório, eu vou trabalhar aqui com o que ela trouxe, não vou entrar na história dela, evidentemente. Mas, por exemplo, ela chega lá e fala assim, Rafael, o meu bisavô era Orsini, avô ou bisavô? Meu bisavô. Bisavô, né? Era Orsini. Não, meu avô. Avô, Orsini, né? de Sá. Ele era Orsini e agora é só Orsi, ele tirou o Ni. A gente já se pergunta, qual é o motivo inconsciente que estava ali na história dele que faz ele tirar aquele Ni que aparentemente é inofensivo? Por exemplo, em francês, se eu não me engano, o Ni é nem. Exato. Nem, tipo assim, eu não fiz nem isso, nem aquilo. É uma noção de exclusão. Exato. Então, quem do clã foi excluído? E será que ele não era excluído? E aí você vem e fala assim, né? É uma noção de inclusão, né? Também não é à toa que ela fala isso agora, sabe? Exato. Então, você começa a entender os movimentos que aparentemente não têm relação nenhuma com uma coisa com a outra, né? E o nosso trabalho é ligar esses pontos e entender quais são os conflitos que estão ali por trás desses movimentos de vida. Fê, explica para a galera que está em casa, não precisa entrar na sua história com isso, mas qual é o impacto dessas relações? Por exemplo, você falou muito da sua história familiar. Sim. Qual é o impacto disso na sua vida hoje? O que isso molda na sua percepção? Porque o mecanismo do que acontece com você é o mecanismo que acontece com todo mundo. Nós somos frutos dessas histórias e de como a gente reage a elas. Sim, Rafa, total, né? Porque quando você entende todos esses emaranhados, essas exclusões, as inclusões, né? Eu trabalho muito com a constelação familiar, integrando junto a leitura biológica, eu falo muito disso, né? A gente tem as 3 leis, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu gosto muito de dar e tomar, porque quando você nasce, você toma a sua vida. E quando você toma a sua vida, o que você faz a partir dela, né? O que você contribui para o mundo, né? Exato. E quando eu olho para todas essas dores, para tudo que eles viveram, eu ressignifico a minha vida, porque eu tive que batalhar muito. Trabalhar dentro de uma UTI, ali... É pesado. É muito pesado.
E por que eu gostava tanto? Por que eu sentia que ali eu estava contribuindo? Porque era a dor da minha avó. Um dia eu estava assistindo aquele programa Chegadas e Partidas, Da Astrid, da né? Astrid. Adoro aquele programa. Rafa, eu tive uma catarse. Eu chorei tanto, mas tanto, que eu falei, gente, não é possível, esse programa não está me fazendo bem. E aí eu fui entender por que eu chorei tanto naquele programa. E era a pessoa indo embora, e eu não sabia lidar bem com despedir de alguém. Toda vez que eu despedia de alguém, eu chorava. Mas ali eu chorei, eu falei, gente, olha isso. Depois, né, que você começa a entender. Quantos dos nossos, tiveram que partir e despedir Exato. e deixar a cultura, a língua, né, o idioma, tudo lá, as fotos, a vida. E quando a minha avó perde 8 filhos, olha a despedida, olha a dor. E eu não podia despedir de ninguém. Toda vez que eu despedia, eu chorava, mas eu chorava horrores, mas era muito. E a partir desse programa é que eu entendi, porque você vai tendo sinais, né? E aí, voltando na tua pergunta, quando você está atento aos sinais, por que aconteceu isso comigo? Por que eu chorei tanto? Por que eu me emocionei tanto? Por que eu fiquei tão feliz aqui? E aí você começa a entender que quando você não nasce um papel em branco. Exato. Você nasce com tudo que veio lá de trás e a partir das suas experiências, que você tem um contato maior com teus pais e você segue. Mas a gente precisa cuidar disso, né? E isso interferiu muito na minha vida, porque de uma forma ou de outra, eu sempre estava dentro de uma UTI, de uma forma ou de outra, eu vou para a nutrição, e eu vejo que a nutrição é muito importante, mas alimentar a alma é importantíssimo. E aí depois você abre um negócio, lembra da história? O que você abriu? Abri um Um restaurante, restaurante que vende alimento, né? alimentos também. Então, assim, quanta coisa eu fiz, quantos movimentos eu fiz na minha vida e como eu também hoje faço movimento na vida dos meus pacientes, das pessoas que chegam para mim, de certa forma, ou presencial ou online, não importa, mas a diferença que eu faço, porque quando a gente começa a abrir esse leque, a abrir esse quebra-cabeça e você vai colocando as peças, a nossa vida muda, né, Rafa? Exato. A nossa vida muda. Hoje eu tenho uma vida muito diferente, né? Eu consigo hoje ter os meus horários, eu trabalho bastante, sim, é verdade. Mas não era como eu dava os plantões, eu não tinha sábado, eu não tinha Você domingo, eu não tinha trabalha de forma mais feriado. eficiente, porque você Exato. tem a agenda que você escolhe, você recebe você tem um retorno maior pela hora investida em Sim, trabalho, sabe? sim, sim. E você, não é que você não gostasse do que você fazia, mas é diferente. Trabalhar em Sim, hospital, cara, não é para qualquer um. Eu já fiz, né? Eu nunca gostei muito. sim, E olha que interessante. Olha como, gente, tudo é uma questão de percepção, não é o que se vive, é como se vive. Porque exato. muitas das coisas que aconteceram na sua história, Fê, também aconteceram na minha história, né? Separações, perdas, aquela coisa toda. Cara, na faculdade de fisioterapia, eu nunca gostei de hospital. Olha E só. hoje eu entendo porque eu nunca gostei de hospital. Por conta dos meus conflitos de separação. Cara, eu tenho amigos que amavam trabalhar na UTI. Cara, eu não suportava pisar numa UTI. Eu sempre Por quê? gostei Porque muito, na muito. UTI, a chance de uma pessoa que está ali falecer é muito grande. Vira uma. É uma constante do ambiente do trabalho. Só que aquilo, para mim, era muito doloroso. Eu não tinha essa consciência que eu estou trazendo agora, mas hoje é muito claro para mim, Sim, sabe? Então, a gente entender a percepção do paciente é o fundamental para que a gente possa ajudá-lo a entender o porquê que ele está vivendo o que ele está vivendo, né? exato. E é interessante porque acho que ainda é um dos meus sonhos, entrelaçar toda essa equipe multidisciplinar, né? O médico é muito importante, o fisioterapeuta é muito importante,
A nutrição é muito importante, a enfermagem é muito importante, a psicologia é muito importante. Quando você faz essa equipe, o paciente melhora muito rápido, né? É nítido, Rafa, é muito bonito ver quando todo mundo funciona, quando todo mundo trata junto. É muito bonito, porque nós estamos interligados, né? É cabeça, mente, né? O corpo e o espírito. Não dá mais hoje para a gente separar. Não dá. Chegou num ponto assim, a pandemia foi escancarada, só não viu quem não quis. Nós fomos obrigados a olhar para dentro, literalmente. E hoje a gente não tem mais sabe, eu vou só medicar, eu vou só colocar o band-aid, eu vou só engessar. Não, tem que olhar por que é que aconteceu isso. Tem uma história ali por trás, né? Tem uma história e você tem que ter muita empatia, muito amor para escutar um paciente, né? Porque a gente não trabalha com julgamento. Eu não vou julgar o paciente. Qualquer história que chega para mim. Então, assim, você quando olha tudo isso, por que aconteceu? Ou é um câncer, ou é uma fratura, ou é uma cirurgia, ou é um botox, não importa. A leitura biológica traz isso para a gente muito nítido, né? E quando você integra tudo isso, é lindo demais, né? Eu sou muito apaixonada, eu falaria aqui horas e horas e horas. É um desafio, né? que a gente tem, ainda mais a gente gosta de falar, né, Fê? Exato. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi esse antes e depois da Fernanda terapeuta integrativa com as leis biológicas, assim? O que mudou para você? E quem você se tornou nesse processo? Ai, Rafa, mudou muito. Eu mudei muito pessoalmente, né? Porque hoje eu vivo as leis em mim, na minha família, no meu dia a dia. Então, para mim, faz muito sentido. Eu me tornei uma pessoa muito, muito mais calma, muito mais tranquila. Eu acho que eu era muito acelerada, eu tinha muita fome de entender. E quando as leis vieram para mim, ali eu acho que abriu um universo muito grande para mim, e eu acho que eu assentei isso de uma forma mais calma, mais tranquila. E quando você olha rapidamente a diferença dos pacientes, a mudança, isso me completa muito mais, né? Então, eu tenho muito mais tranquilidade hoje no atendimento, nas questões que vêm para mim. Eu recebo pacientes realmente com muitas dificuldades, né? Com muito respeito, mas é muito diferente, né? Você tem um olhar integral ali, né? Isso te muito dá mais forte. segurança também na hora de atuar, né? Total. Eu acho que todo mundo deveria conhecer. Pois é. E Fê, você falando dessa questão, né, desse depois, mas e os desafios que você passou? Quais foram os desafios para se apropriar dessa jornada, por exemplo, indo de um caminho da nutrição para as terapias integrativas? Porque a gente muitas vezes só conta o que deu certo, né? Igual às vezes a gente está nas aulas, eu brinco lá dentro do Noções, que as pessoas, né, quando eu dou os exemplos dos pacientes que eu atendi e do resultado que ele teve. E aí eu brinco, gente, eu só falo dos exemplos dos casos que deram certo, mas tem os casos que dão errado. Nem sempre o que a gente faz dá certo, nem sempre o que a gente tenta na hora é o que vai trazer o resultado imediato. Sim. Quais foram os desafios que você enfrentou? Porque tem muita gente que assiste a gente que está no meio do desafio que você já passou. Quais são os desafios que você enfrentou e como você achou a solução para ajudar a galera que está assistindo a gente? Rafa, os desafios foram muitos. Primeiro porque no meu primeiro momento com as leis, eu precisei me tratar. Então, eu passei literalmente 1 ano olhando para todas as minhas dores, para todos os meus emaranhados. E olha que eu já venho de uma batida que não é fácil, né? Eu já venho estudando há muito tempo, né? E eu achava que eu estava ali nadando de braçada, só que não.
porque é muito profunda a lei, né? As leis são muito profundas. Então, eu tive que me trabalhar tudo de novo. Então, tinha dias que eu passava mal, tinha dias que acontecia coisas que me colocava de novo para pensar por que é que eu estou passando isso, por que é que está acontecendo isso na minha vida. Foi fácil? Não, mas também ninguém disse que ia ser. Mas eu não saí do processo. Eu acho que essa persistência minha, essa vontade de crescer, de amadurecer, de me conhecer, eu acho que é por aí, sabe, Rafa? É você não desistir. Porque, claro, quando você tem um machucado e você vai ali e tira a ferida, vai ficar mais fragilizado. Mas você sabe que vai cicatrizar. É como tratar paciente com queimadura. Precisa tirar aquela pele. Precisa ir lá embaixo e limpar de verdade. Não dá para ser aquela limpeza meia boca, sabe? Literalmente. Você precisa olhar para suas feridas, você precisa olhar para suas dores. E você, eu volto depois, eu faço de novo, ou eu venho. Não é morninho, né? Não é morninho, exatamente. Sei lá, vem paciente, eu tenho um problema sério de enxaqueca. Ok, então vamos olhar para isso. Primeira, segunda sessão, às vezes a gente consegue atender mais rápido, às vezes é um processo mais longo. E aí, quando você desiste no meio do caminho, aí você recebe o paciente daqui 2 anos de novo, aí ele vira para você falar, eu continuo com a enxaqueca. O que você mudou? Eu posso falar de enxaqueca, porque eu era uma pessoa que tinha muita enxaqueca. E eu trabalhei tão profundamente porque eu realmente queria ir lá embaixo, descer e ver de onde vinham as minhas enxaquecas. E hoje eu não tenho mais enxaqueca. Se eu tenho uma vez ou outra uma dorzinha de cabeça, mas na mesma hora eu já... E claro, eu passei mal. Eu tinha muita enxaqueca, não era pouca, era de chegar no hospital já procurando a veia porque eu já estava para lá de Bagdá. Mas eu fui no processo, eu não desisti, sabe? Eu tô falando da enxaqueca, mas claro, tem outras coisas também, Sim. tá? Sabe que Não é só isso não, sabe que a tá? sua fala me trouxe aqui à memória? Aquele vídeo do Steve Jobs, que ele faz um discurso no final da faculdade de uns alunos. E, cara, eu acho aquele vídeo sensacional. Sensacional. Eu me emociono quando eu vejo aquele vídeo, porque aquele vídeo ele tem um significado muito grande na minha vida e na minha história. E eu vou deixar, gente, a descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Vale a pena, realmente. Vale a pena assistir. E o Noções da Existência surgiu muito com aquele vídeo. Olha só. Porque na época que eu estava planejando Noções, aquele vídeo eu tinha que assistir ele como uma tarefa do curso de inglês. Que eu tinha que assistir o vídeo e traduzir ele, Entendi. sabe? E eu falei assim, caraca, olha a mensagem que esse vídeo tem. E no final, ele tem aquela frase assim, né? O que eu desejo para vocês hoje é stay hungry, stay foolish, né? Sejam famintos e sejam tolos, né? Cara, aquilo foi uma grande sacada e é exatamente o que você trouxe. O que é o... Esteja com fome, né? Seria mais ou menos... Tenha fome. Exato. E seja um idiota, digamos assim, né? Cara, tenha fome de aprender, tenha fome de uma vida melhor, tenha fome de querer crescer, tenha fome de fazer dar certo, sabe? Cara, é uma outra forma de falar de seja ambicioso na sua vida, busque o seu melhor, busque as melhores ferramentas, busque os melhores ambientes, sabe? E seja um idiota a ponto de achar que você não sabe tudo. Exato. Eu sempre acho Cara, que eu tenho que aprender mais, Rafa. eu Por acho isso que eu não paro de estudar. Eu acho essa maneira de ver a vida, cara, sensacional, porque não tem como você ser assim, e não, gente, no sentido de uma insuficiência, mas no sentido de sempre querer melhorar, porque a vida Exato. vai te convidar para evoluir. Só que essa maneira de enxergar a vida vai te fazer chegar a lugares que você nem imagina que você pode chegar, porque hoje, e eu falo de mim, e aí eu queria ouvir de você, hoje eu, com 41 anos, eu cheguei numa vida que eu achei que eu ia ter com 60.
Sim, sim. por ter essa fome, por me manter idiota no processo. É como né? você mesmo diz, mantenha-se na cela. Exato. Não desça, não desista do processo. Tá doendo, vai com dor mesmo. Sabe? Busque ajuda, né? Exato, exato. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. E nem vamos dar conta de tudo sozinho. E eu falo isso para os meus pacientes, eles dão risada, mas é real. Não adianta você me ligar e falar, eu tô com um problema, eu tô com isso, eu tô aquilo. Eu tô com dor de cabeça. Não adianta eu tomar a dipirona para você. O máximo que vai me acontecer é baixar um pouquinho minha pressão. Mas você vai continuar com a dor de cabeça. Procura ajuda, procura entender o que é que está acontecendo. O que está por trás disso? Qual o movimento? Por que você só tem a dor de cabeça à tarde? Por que você só tem a dor de cabeça quando você vai na casa do fulano? Comece a perceber os sinais, né? Os sinais que a vida dão para gente. Quando eu digo que eu ficava intrigada com o meu avô criar o sobrenome dele, porque a minha avó tinha Fernandes, era isso, era a fome de aprender, era a fome de entender o que é que eles passaram lá atrás e que provavelmente não deve ter sido nada Com fácil. toda certeza. E eu tenho hoje a possibilidade de fazer diferente, de fazer melhor, mas com toda a bagagem, com toda a potência que eles plantaram para que eu tivesse hoje. Então é isso, é você não desistir, é você seguir. Não adianta você ficar na cama reclamando que a vida não é boa, que a vida não floriu para você, que o sol não brilhou para você. Qual movimento de vida você fez para melhorar? Eu continuo na cama. Ok, eu respeito que você fique na cama, mas você precisa levantar, você precisa tomar um banho, você precisa acordar, você precisa buscar algo que faça sentido para a sua vida. Eu fui buscar para a minha. Por isso que eu não paro. Tem amigas minhas que falam, nossa, mas de novo você está fazendo curso? É de novo. Porque cada vez eu vou ali, eu escuto uma coisa aqui, eu escuto uma coisa ali, eu falo com fulano, que eu falo, né? Eu já falei desde o começo que eu falo, então assim, eu tô sempre buscando aprender, eu assisto coisas diferentes, até coisas que não me interessam, eu assisto, porque de repente eu pego alguma coisa ali. Você assistir essa palestra do Steve Jobs é aprender alguma coisa. Exato. Olha o sentido que isso fez para você. E não é no quarto fechado, chorando, com o capuz na cabeça, que as informações vão chegar para você. Eu respeito, mas a gente precisa se mover, né? É ação, Rafa. Exato. É ação. E quando você age, você coloca todo mundo que viveu lá atrás junto com a gente. Olha a potência deles. Eu aproveito a potência da minha família, de todos os meus, das mulheres, dos homens. Eu trago essa força feminina, essa força masculina comigo, porque a partir de mim tem o meu filho, tem o filho dele, e vai. A gente não para por aqui. Temos que dar sequência a tudo isso, né? A gente não pode pegar a informação e parar. Exato. A gente tem que dar continuidade. Exato. E Isso para mim é muito forte. partindo desse princípio, como que as constelações familiares chegaram na sua vida e como que você mesclou isso no seu trabalho? Porque você tem uma forma de trabalhar as duas ferramentas de uma forma bem particular, né? Sim, Como que sim. foi esse processo para você? Rafa, eu não sei se você sabe, eu perdi uma filha. Eu não sabia disso. Depois do Gabi, eu tive uma próxima gestação e eu acabei tendo um aborto. E era uma dor intrínseca, era uma dor absoluta, assim. Eu sinceramente, eu não entendia e eu não conseguia trazer aquilo de uma forma moderada, de uma forma amorosa, eu não dava conta. E eu fui pedir ajuda. E claro, eu fui buscar várias coisas, porque eu sempre busquei muitas coisas. E até que eu conheci a constelação. Então eu fui assistir uma constelação para ver o que era. E aí eu falei, eu quero passar nesse processo. Tem quantos anos isso, Fê? O Gabi hoje tem 19, ela teria 17.
Olha só, na época que nem se falava tanto de constelação, talvez, né? Mas era uma coisa assim, era uma dor que saía do meu peito. E claro, né, eu disse antes, minha avó perdeu 8 filhos, né? Então, as minhas tias também tiveram abortos espontâneos, tudo. Então, já vem de uma coisa familiar aí, né? E por isso que eu olho tanto. E quando eu conheci a constelação, nossa, foi encaixando, sabe? Eu fui olhando com amor e não com raiva, com tristeza, com mágoa. Não, muito pelo contrário, eu queria, e eu sempre tinha para mim, eu não quero me tornar uma pessoa amarga. Eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou ser, não faz parte de mim, né? E aí eu falei, bom, eu me apaixonei. Eu me apaixonei assim, foi amor à primeira vista real. Eu falei, eu vou buscar. Eu quero fazer a formação, eu quero fazer, eu quero cuidar das pessoas que passam por isso, porque eu conheço essa dor, eu vivi essa dor. Então ela é muito forte, né? Você querer engravidar e não conseguir, você ter um aborto espontâneo, ou você ter uma dor de algum membro, não importa, um câncer, não importa. Não importa, porque a constelação a gente pode abranger tudo, né? A vontade de se casar e não encontra um parceiro, uma parceira, enfim. E aí eu passei por 2 processos de constelação focado nessa minha dor, nessa dor silenciosa, que era uma dor que não tinha nada que curasse. E nossa, aí eu falei, bom, aí eu fui, né, Rafa? É mais um estudo, né? Pois é. É mais um estudo. E você vê, né? Teve a história lá da sua avó que perdeu a mãe, não foi? Sim. E depois você, a mãe que perde a filha, né? Olha as ressonâncias das histórias vindo aí, né? Totais. Porque quando a primeira Maria falece, deixa o filho, e aí chega a segunda Maria Fernandes e cria esse filho e cria uma outra família, né? E eu não sei se a minha avó paterna teve abortos. Eu não sei, porque ali 8 filhos, naquela Muito época, provavelmente, né? elas tinham um filho atrás do outro, né? Era tudo escadinha. Então, assim, né, entre um e o outro, se tiveram, com certeza tiveram gemelares ali. Hoje a gente sabe da importância do gemelar. Eu sou uma gemelar, né, de uma redução embrionária, e eu olho para isso também, acaba acontecendo nas constelações, vem, e na leitura também, junto, funciona. Você entender hoje a lateralidade, quem é destro, quem é canhoto, como os canhotos, né, os canhotos, Funcionam, né? funcionam, são totalmente diferentes. Eu sou uma destra, você é um canhoto, Exato. como funcionamos diferente. Tudo isso, Rafa, eu olho na constelação junto. Então, assim, a leitura e a constelação hoje, para mim, é praticamente uma coisa só. Porque eu consigo constelar o sintoma. E, por exemplo, se vem ali, vamos supor, uma dor no joelho, com a leitura, eu tenho uma leitura, e com a constelação, eu já olho exatamente ali a submissão que aquele paciente está inserido. E É a junção, né? eu consigo colocar ali no campo. Meu campo é muito forte. Eu falo né? que as leis biológicas com as constelações familiares é quase que o casamento perfeito, né? Porque as leis biológicas, elas trazem a especificidade Exato. da dificuldade Que é essa submissão. e as constelações, o pano de fundo transgeracional sobre a qual esse conflito biológico vai se inserir, né? Sim. Isso potencializa o atendimento, né? Sim, e sempre vem, né? Vem a questão, o sintoma em si, né? Por exemplo, uma dor no joelho, um câncer de mama, uma enxaqueca, uma dor no pescoço, a dor no tornozelo que não passa nunca.
E vem também as questões, né? Porque eu estou frustrada, porque eu não consigo guardar dinheiro. Aí tem, que é o que mais vem, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou falar o que eu escuto, né? O dedo podre, né? As situações que se repetem, né? Em outras Exato, palavras, situações que se exato. repetem. Problemas de relacionamento. Eu não me dou bem com a minha mãe, o meu chefe não presta, a minha filha não olha na minha cara, o não sei o que lá, não sei o que lá. Vem sempre esses assuntos, né? Então é o casamento. É literalmente o casamento da leitura com a constelação. Então fica muito perfeito Que para mim, né? legal, Eu adoro. E que aí, legal. eu sou muito apaixonada por isso. E Fê, me fala, qual é o conselho ou orientação, dica, eu acho que dica muito, sei lá, não é legal. Dica qualquer um dá, né? Mas um Sim, conselho, né? A partir daquilo que você viveu, a partir da sua história, a partir da sua jornada, qual é o conselho, a orientação que você daria para quem está assistindo a gente agora, tá te assistindo e se inspirando com a sua história? Qual é o conselho que você daria para essa pessoa que está ali no desafio como terapeuta, será que um dia meu trabalho como terapeuta vai dar certo? Porque você hoje é uma terapeuta de alto valor, né? Você ama o que você faz, você gera resultado, que é o que o paciente sim, busca, você é bem remunerado por isso, você é reconhecida por isso, enfim, você realiza os seus sonhos a partir do seu trabalho, você sim, tem os pré-requisitos, se é que a gente pode falar assim, né? Desse sucesso profissional de uma maneira geral, porque o sucesso ele também é muito particular, a claro, percepção para claro. cada um. Qual é o conselho que você daria para a galera que tá te assistindo e que está na dúvida, será que isso também é para mim? Será que isso pode dar certo para mim? Olha, Rafa, primeiro eu acho que a persistência. Não desista. Eu acho que essa é uma palavra muito forte para mim e é uma palavra que vem muito dentro de mim, ela pulsa dentro de mim, né? Você persistir, você não desistir dos seus sonhos, você estar no ambiente certo. Você estar no ambiente certo também é muito potente, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E se você quer ser um terapeuta high ticket, não adianta você estar indo todos os dias fazer compra na 25 de março. Você precisa estar com os terapeutas de sucesso, os terapeutas que falam coisas coerentes, né? Que pensam, sentem e entregam. Porque se você não tiver nessa roda, você vai falar sobre o quê? Aumentando as referências, né? Que é uma forma legal de falar. Exato, exato. Porque se você quer começar agora ou está, né, no começo da jornada, enfim, você tem que buscar o que é melhor para você. Não adianta você ficar buscando no nas bordas. Você tem que ir fundo, você tem que mergulhar fundo. É como num processo. Se você não está bem, se a sua vida está estagnada, se o seu relacionamento não está bom, não sei, procura ajuda. Se você quer ser um terapeuta high ticket, busque ajuda. Busque, veja quem fala a sua língua, quem fala coisas que ressoam com o seu coração. Vai fazer o curso do Noções, né? Vai fazer coisas boas, proveitosas, invista. Sobe a barra, né? Da Sobe, sua vida, né? exato. Não adianta você ficar aqui, ó, no lodo. Porque vai ser mais do menos, né? Talvez eu diria, para ser mais honesta, eu diria mais do menos. Eu não sei, eu não quero ser mais do menos, eu não sou uma terapeuta do bolo. Eu sempre quis ser uma terapeuta diferenciada. Porque se você é uma terapeuta diferenciada, você pode ir além. E se você vai além, os seus pacientes também vão. Então, assim, ser mais do mesmo, para mim, não faz o menor sentido. Então, eu acho que você tem que buscar
cursos de pessoas boas, né? Que você foi ali, olhou, checou, sente, passa numa... Como eu fiz uma... Uma Eu sessão, passei né? uma sessão com você, eu não te conhecia, naquela época não tinha tanto essa coisa de Exato. Instagram, lá, lá, lá. Hoje é muito mais fácil. Joga um Google ali e tal, não sei o quê. Vai procurar cursos, não desista do processo, se trabalhe, porque você só leva o seu paciente aonde você já foi. Então, assim, você tem que estar trabalhado, você tem que estar... Claro, eu sou perfeita, eu não tenho nenhum problema, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas, assim, todos os dias eu faço o meu 1% melhor. E se eu faço o meu 1% melhor, eu tenho condições de dar o meu 1% melhor para o meu paciente Legal. ali. Muito Não legal. importa se é o meu paciente semanal da psicoterapia, não importa se é um paciente quinzenal, porque às vezes, né, vou dando alta e aí a gente vai desmamando no processo, ou se é o paciente que vem só para uma constelação, ou para leitura e para constelação, a gente faz um combo ali, porque dependendo das questões, eu sou muito direta e honesta com isso. Também é uma coisa bacana, você dizer para o seu paciente, olha, só uma sessão não vai dar. É o combinado, né? O que é combinado não é caro, porque às vezes o paciente tem uma questão há 72 anos e quer que em uma sessão eu dou conta. Não, eu não vou dar. Eu sou muito clara e muito honesta com isso. Eu não dou conta em uma sessão. É humanamente impossível, né? Porque tem muitas coisas. Quando o Exato. paciente, você faz aquela escuta ali, você já sabe que em uma sessão eu não posso prometer uma coisa que eu não vou te entregar. E eu acho que é isso, Rafa, não desistir, procurar cursos bons, procurar as referências, né? E você não parar, Hoje não a gente falou parar. de vários bons conceitos, né? Ter a fome, ter a ambição, investir, não ter medo, Sim. acreditar, continuar, né? Olha só que riqueza de episódio trazendo percepções de Sim, mentalidade, né? e aí eu volto, porque isso alimenta a alma. Exato. É a sua essência, a sua centelha divina. Você tem que estar alimentado ali todos os dias, sabe? Ou seja por uma meditação, ou por uma oração, não importa qual é a sua religião. Se você não acredita em nada, acredita na sua água, na água que você toma, né? Então você tem que estar sempre abastecendo a sua capacidade, abastecendo a sua essência, o seu propósito, honrando tudo que aconteceu lá atrás, para que você hoje seja a potência que você veio para ser. Porque a gente não veio para ser mais ou menos, a gente veio para ser Exato. muito bom, né? E E o nós temos capacidade, todo mundo tem. Não sou só eu nem você, todos, né? Deus não ia mandar alguém. mais ou menos, né? Não, É. E o não. que muita gente não entende é que, às vezes, o cliente que você atrai, ele tem ressonância com a frequência que você emite. Claro. Então, quais são, por exemplo, certas posturas de vida? Então, por exemplo, se você tem medo e você não acredita que você pode cobrar um valor X pela sua sessão, você vai atrair aquele cliente que vai te pedir desconto, que vai questionar o seu trabalho. Se você é o terapeuta, por exemplo, que tem medo de investir no seu desenvolvimento profissional, você vai atrair aquele cliente que vai falar assim, mas será que essa terapia vai dar certo? Será que isso aí realmente vai funcionar? Vai Né? Então, questionar qual a é a sua. mudança de postura que às vezes a pessoa precisa ter para que ela comece a colher resultados diferentes, né? Exato, exato. Não, sabe, às vezes o paciente tem aquela questão ali e. Eu já fui no cartomante, eu já fiquei internado, eu já falei com a vizinha. E aí vem você. Começa a mostrar, trabalhando na leitura, se precisar da constelação, que pode ser individual, pode ser em grupo, não importa.
e você resolve aquela queixa ali, aquela questão. Quanto custa isso, Rafa? Você faz isso muito bem. Um paciente que, nossa, já fez não sei quantas FIVs e não engravidou. E aí, Às vezes uma sessão, né? A pessoa uma faz. sessão, a pessoa engravida. Quanto vale isso na vida? E não é questão de dinheiro, não. Não é sobre O dinheiro. que se abre a partir dessa nova possibilidade de vida, né? O filho que nasce, a história, as experiências a partir disso, isso não dá para mensurar. Não tem como mensurar. Não tem. E eu me coloco aqui, porque eu contei a minha história, da onde eu vim, né? E é exatamente isso. Dinheiro é importante? Claro que é. Pagamos as nossas contas, tudo. Gostamos de dinheiro, não tem problema. Dinheiro é energia. Ajuda a gente a viajar, né? Claro, e adoro. Mas, Rafa, é muito mais do que isso, né? É muito profundo. Você se torna muito melhor. Porque, assim, às vezes você vê aquela pessoa que está sempre gritando, aquela pessoa que está sempre mal-humorada, aquela pessoa. O que está por trás disso? Por que é que ela precisa agir dessa forma? E quando você fala, você melhorou? Claro que eu melhorei. Talvez eu era aquela pessoa reativa lá atrás. E hoje, claro, eu sou, como falar, é sangue de barata, né? As piadas, corre sangue de barata que a pessoa não tem. Não, eu sou ativa, eu fico brava, eu sou engraçada, eu sou alegre, lá. Mas assim, você passa a ser mais equilibrada na sua vida, né? Com mais coisas boas. Você Você melhora o atrai. seu modo de resposta aos Claro, estímulos, né? claro. E é exatamente as 5 pessoas que você mais convive. Você atrai essas Exato. melhores pessoas, você atrai melhores pacientes. Então, as consultas fluem muito mais. É uma delícia. É uma delícia. E não, mas então todo processo terapêutico, eu só vou chorar, você vai arrancar minha ferida? Não é sobre isso. Muito pelo contrário, tem muita amorosidade, não tem julgamento, né? É muito forte E é um isso pra processo de gente. descoberta, né? Claro. Porque a pessoa vai se descobrindo uma nova pessoa a cada sessão, Sim. né? A cada E sessão. quando a pessoa, na outra semana, por exemplo, a pessoa fala, nossa, eu fiquei pensando naquilo que você falou, e aí chegou uma informação, você acredita que a minha mãe me contou isso? Nossa, fui tomar um café com a minha avó me contou aquilo. E as informações vão vindo, né? E o quebra-cabeça só vai ampliando. É uma Exato. delícia. Fê, muito pra bom. gente finalizar aqui, chegamos aqui ao nosso encerramento desse episódio. Nossa, Rafa, mas agora Rápido, que eu comecei. Né? Aí, ó, já estamos aqui há 54 minutos. Uau. Cara, pra onde você tá indo? É a pergunta que eu faço pra galera no final. Pra onde você tá indo? Rafa, todos os dias eu caminho. Todos os dias. Todos os dias eu dou o meu melhor. Todos os dias eu acordo e faço a minha respiração, eu rezo, eu medito, eu sou um pouco de... Eu pego o que tem de melhor nas religiões que fazem sentido para mim. Então eu tenho as minhas meditações, eu tenho as orações de Arcanjo Miguel, que são muito fortes para mim, muito potentes. E todos os dias eu faço o meu melhor com muita coerência, sabe? Eu acredito muito no que você pensa, no que você sente, no que você entrega. Tem muita potência. E eu levo meus pacientes juntos, sabe? Hoje eu posso dizer isso com muita tranquilidade e com muita amorosidade. Eu levo todo mundo comigo porque, assim, é muito bom você, sabe, você se sentir bem, você se sentir disposto, você, sabe, tá com o coração aberto para aprender mais, para descobrir novas coisas. Então, assim, quero estudar mais, porque eu tenho fome de estudo, eu tenho fome de aprender, eu gosto de melhorar. E eu acho que é por aí, o caminho é por aí. E é sempre sobre a gente, né, Rafa? É sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro. E é
a gente olhar para a gente. E eu olho para mim todos os dias. Quando eu vejo que tem alguma coisa que não está funcionando ou que... Opa, é hora de recalcular a rota. É hora de pedir ajuda, é hora de pedir os amigos para atender, é hora de fazer essa checagem, né? Exato. Legal. E eu acho que a gente tem que checar todos os dias. Porque é que hoje eu não estou bem, porque hoje eu levantei com dor na perna, porque eu estou com cãibra, porque eu estou com coceira, porque eu não estou com nada. Também é bom checar. Porque se você não está sentindo muita coisa, é bom checar também. Muito bom. E eu acho que é isso. É a gente alinhar o nosso coração com a nossa essência e pulsar todos os dias. E quem eu ganha acho com que isso, esse é o meu lugar. Quem ganha com isso sempre são os nossos pacientes, né? Então, Sim, parabéns e pelo eu seu também, trabalho. Exato. Porque eu quero melhorar todos os dias, Exato. Rafa. Eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias. Esse é o meu propósito. Acho que desde os meus 3 anos de vida, quando os meus pais entenderam que eu era mais diferentinha, assim, sabe? E eles sempre me valorizaram Legal. muito e sempre me colocaram nesse lugar. Legal. Então, eu tenho muito a agradecer por ser filha deles e de todos e por estar aqui nesse espaço maravilhoso com você, Bom. terapeuta na fila do pão. E eu sou essa, eu sou do pão doce, do pão salgado, do biscoito, do bolo. Eu sou Legal. essa, Rafa. Fê, onde que a galera te encontra? Qual é o seu Instagram, as suas redes sociais? Meu Instagram é o Fernanda Pardini _terapeuta, né? É o meu Instagram profissional. Ali Vou tem colocar aqui embaixo, tá? Na descrição também. contato do meu WhatsApp, se quiser me chamar. Às vezes eu estou atendendo, eu não consigo atender, mas entre um atendimento ou outro, no fim, não importa, eu sempre respondo todo Legal. mundo. Eu Fê, mesma respondo. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por essa conversa fluida que eu também nem vi a hora passar. Ai, eu já tô... E Sério a gente que acabou? segue, e a gente Não segue tem junto mais no uma processo. meia hora, Parabéns, Rafa? tá? Eu que agradeço, Rafa, de coração. Realmente, muito obrigada pelo convite. Te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. Porque você merece, você é esse que não desiste, não desce da Pois é. cela, tá sempre estudando também. E vamos junto, Rafa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E, gente, segue a Fê aí, quem quiser passar por uma sessão com ela, uma jornada terapêutica com ela, os contatos dela vão estar aqui embaixo. E esse foi mais um episódio do Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. Se inscreva aqui no canal, compartilha, comenta o que você achou, se fez sentido para você e qual foi a parte que mais te chamou a atenção, qual foi o maior insight que você teve aqui e compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tá bom, gente? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias.